Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Amados irmãos e irmãs, estamos concluindo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ainda estamos lá na montanha com Jesus, nesse discurso do Sermão da Montanha, que nós iniciamos alguns domingos atrás com as bem-aventuranças. Domingo passado, Jesus começou a falar sobre a lei, sobre os mandamentos. Nós ouvimos, disse que Mateus quer fazer uma relação entre Jesus e Moisés. Estão lá no alto da montanha recebendo a lei. Moisés recebe a lei e Jesus agora vem interpretar, vem dar cumprimento a esta lei. Porque as pessoas estavam meio que preocupadas ou sem saber o que iria acontecer com este profeta que chegou agora, com este que se diz o Messias, que vem trazer o reino dos céus. E o que nós aprendemos com Moisés? Vai continuar valendo? A lei que foi dada aos nossos pais vai ser mudada? E Jesus diz: olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim dizer que não serve mais, eu vim dar cumprimento, eu vim mostrar a vocês que vocês precisam viver a lei de verdade, não ficar nessa superficialidade, não ficar numa fé maquiada, mas de fato dar cumprimento a estes mandamentos, à vontade de Deus. Com isso, Jesus nos convida a fazermos no mundo a diferença. Isso o Evangelho de hoje nos faz pensar e refletir. Nós cristãos somos chamados a fazer a diferença. E aí a gente lembra lá de 15 dias atrás, ainda lá no Sermão da Montanha, Jesus dizia: vós sois o sal da terra, se perde o sabor, não serve para nada. O cristão que não tem o sabor de Cristo não serve. O cristão que não dá bom testemunho, que não segue os ensinamentos e o exemplo de Jesus, não serve para nada, como o sal sem sabor. E aí Jesus quer dizer: cristãos, façam a diferença no mundo. Vocês ouviram dizer: amai os vossos irmãos e odiai os vossos inimigos. Eu digo: amem os vossos inimigos, rezem pelos que vos perseguem. Ou seja, façam a diferença, vivam diferente do que o mundo propõe. E aí ele nos convida: sede santos, sede perfeitos. E nós ouvimos São Paulo dizer hoje: vós sois de Cristo. Se nós somos de Cristo, precisamos viver como tal. Aí podemos dizer: mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, não é? Que eu faço, o que eu não deixo de fazer, é só entre eu e Deus. Então nós devemos parar de dizer que somos católicos. Se você acha que não deve satisfação, tem que parar de dizer que é cristão, que segue a Jesus, porque não podemos usar o nome de cristãos, de Cristo, sou católico, sou da igreja e quero viver de qualquer jeito. Não. Então nós somos de Cristo e precisamos viver para fazer a diferença de Cristo nesse mundo. Aí nós ouvimos na primeira leitura Deus nos chamar à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. No hebraico, o kadosh, santo, significa algo que é consagrado a Deus. Aquilo que é consagrado a Deus é algo separado por Deus. Nós vivemos então a nossa consagração. O padre é um consagrado, ele é um separado do meio do povo. Vocês todos nós também somos consagrados pelo batismo. Então nós somos separados por Cristo, não nos conformarmos com o mundo, mas para transformar este mundo. E toda transformação passa pelo amor, pela experiência do amor. Aí Jesus nos convida a sermos perfeitos. Não somos perfeitos na essência de Deus, porque senão nós nos tornaríamos também deuses. Mas
A nossa perfeição humana consiste em não querer não errar como Deus, né? Não vou ter uma mancha de pecado, mas consiste em errando, pedir perdão. Consiste em ofendendo meu irmão, pedir perdão a ele, me desculpar, mudar, me converter. Então assim eu vou me tornando perfeito, à medida em que eu reconheço os meus erros e tento corrigi-los, e tento crescer, melhorar, e nós vamos então chegando ao perfeito que é Cristo. Sim, a comunidade cristã, a igreja, não é um lugar dos perfeitos. Nós aqui estamos justamente porque não somos perfeitos. E vimos até Ele para nos aproximar a cada dia da nossa vida da sua perfeição. Se assim fosse, não precisava a gente pedir perdão na missa. Então nós começamos a missa pedindo perdão para dizer: Senhor, a minha imperfeição, os meus defeitos, os meus pecados, desejo que sejam reconciliados, que sejam curados em mim. Desejo crescer, desejo melhorar, desejo ser cada dia mais semelhante a Ti. Então nós vamos participando da perfeição de Cristo à medida em que nós exercitamos na nossa vida este amor, que exercitamos na nossa vida este perdão, corrigindo em nós aquilo que é mal. Jesus vai nos pedir para amar esses inimigos. Mas quem é o inimigo do homem? Desde o início do mundo, o inimigo do homem é quem? O diabo, não é? Então, o inimigo do homem é o inimigo de Deus também, porque traz para o mundo o pecado. Embora o homem tenha jogado logo a culpa para a mulher, e assim cada um vai se sentindo, né, irresponsável pelos seus erros, não é? Então, o inimigo de Deus é o diabo. E por que o diabo é o inimigo de todos nós? E muitas vezes nós esquecemos disso e tratamos uns aos outros como inimigos. E a gente gasta toda a força do nosso coração, da nossa vida, para falar mal, para criticar, para julgar, para tô de mal, vou pagar com a mesma moeda. E nós perdemos a noção de que o verdadeiro inimigo está aplaudindo a gente se destruindo, como se colocasse ali a lenha, né, no fogo do inferno, né, para a gente estar ali se agredindo, né, ferindo a Deus e ferindo uns aos outros, e o verdadeiro inimigo feliz com isso. Então lá São Paulo aos Efésios vai dizer: a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, não é contra o seu irmão que você tem que lutar, é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares para perder as almas. Então o diabo é o inimigo porque ele não tem amor, ele não sabe amar, e todo aquele que não tem amor não pode agradar a Deus, porque Deus é amor. João vai nos dizer: quem não ama não conhece a Deus. Então, quando nós deixamos de amar, nós perdemos a semelhança com Deus e nos assemelhamos ao maligno, que não tem amor por ninguém, que não sabe amar. Por isso, não deixemos que a falta de amor domine o nosso coração. E assim nós vamos aprendendo a amar no outro também os seus limites. Amar mesmo e apesar dos seus defeitos. Porque quando a gente entender que todos nós somos pecadores, a gente não vai só olhar o pecado do outro. Não vai só querer o olho por olho, dente por dente. Não vamos nos escandalizar com os pecados dos outros, porque a queda do irmão pode ser também a minha queda. O pecado que o outro comete, também eu posso cometer os mesmos, ou até maiores. Então nós somos chamados a exercer essa misericórdia e entender: somos todos pecadores. Por isso eu não me julgue mais digno e melhor que o outro, ou que o outro não mereça o meu perdão, não mereça o perdão de Deus, uma vez que todos nós somos necessitados da misericórdia. Por quê?
Porque somos iguais, somos filhos, somos da mesma matéria. A concupiscência do pecado está em todos nós. Por isso, nascemos com essa concupiscência, essa inclinação ao pecado. Então, deve exercer a misericórdia. E Jesus vai dizer: quando vocês agirem assim, amando os inimigos, rezando pelos que vos perseguem, vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha só, a gente se torna filho de Deus à medida também que nós vamos exercitando esse amor àqueles que nos ofendem, que nos tratam mal. E veja, nos tornamos irmãos. O convite é para sermos irmãos. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano. Ah, não consigo ficar perto de fulano. Fulano me fez mal, fulano me roubou, fulano mentiu para mim, fulano traiu a minha confiança. Eu não sou obrigado a confiar de novo em fulano. Eu não sou obrigado a ser amigo de fulano. Jesus não está pedindo, sejam amigos de todo mundo. Jesus quer que sejamos irmãos. O mandamento é amar a todos, mesmo aqueles que para mim é difícil amar. E aqui nós vemos esse exercício do nosso coração em amar, e principalmente amar quem nos ofende. Mas como então cumprir esse mandamento? Como então cumprir o que Jesus está pedindo? Rezem pelos que vos perseguem, amem os vossos inimigos. Ah, fulano fez uma fofoca comigo, como é que eu vou amar fulano? É necessário para nós e para o outro também. Assim nos lembra a Madre Teresa de Calcutá: as pessoas boas merecem o nosso amor e as pessoas ruins precisam dele. Então, à medida em que nós vamos pagar com a mesma moeda, a gente se torna igual, e aí ninguém muda, nada muda. Então, temos alguns passos para a gente crescer nesse amor àquelas pessoas difíceis e assim cumprir também a vontade de Deus. A primeira coisa é rezar por esta pessoa. Aquela pessoa que me fez mal, reze por ela. Entregue a vida dela a Deus. Porque é um exercício já do bem que nasce em nós, que cresce em nós. Porque ninguém reza normalmente. Vamos acordar hoje. Acordei hoje com a vontade de rezar por aquele assassino. Acordei hoje com a vontade danada de rezar por fulano que fez mentira com meu nome. Então, naturalmente, a gente não quer rezar por quem é mal, segundo o nosso julgamento. Então, quando a gente faz isso, nós quebramos dentro do nosso coração aquela barreira, aquela resistência. E esse é o primeiro exercício para amar aqueles que nós julgamos não merecedores ou que o nosso coração não está aberto. Rezar. A segunda coisa é não falar mal. Você não falar mal do outro já é muita coisa, não é? Você não falar mal daquela pessoa que te ofendeu, vou crescer, vou propagar, vou falar mesmo para todo mundo ficar contra ela também. Não. E aí do irmão, ou a gente fala bem, ou a gente não fala nada. Que exercício difícil. E pode ser usado na quaresma aí para a penitência nossa. Não vou falar mal de ninguém, principalmente de fulano. Então eu rezo por ele, não falo mal. E a terceira coisa, vou estar sempre disponível para ajudar quando ele precisar. Não vou negar ajuda. Mesmo com tudo que ele me fez, não nego ajuda a ele. Isso tudo significa o quê? É a outra face que Jesus disse. Se lhe baterem de um lado, oferece a outra. Não é para sair todo mundo oferecendo, bate aqui, não. Mas isso aqui é outra face. É fácil dar outra face? É fácil você fazer o bem para uma pessoa que te fez um mal? Não é, mas é necessário. Primeiro para nós, para o nosso coração, para a nossa salvação. E depois também para o outro. Então rezar, não falar mal, e estar sempre disposto a ajudar quando precisar. Se fulano precisar de mim, eu vou ajudar, vou fazer. Não vou virar as costas, não vou negar. Posso não ser amigo dele, posso não confiar mais nele, mas
esses 3 passos eu preciso dar para assim cumprir este pedido de Jesus e fazer a diferença no mundo, fazer a diferença no meu coração, na minha vida. E aí o perdão é a grande chave para este amor, não é? Não existe perdão sem amor. E todo amor, ele contempla também dentro de si o perdão. Quantas amizades já nasceram por um pedido de perdão que foi dado e ali cresceu uma amizade. Relacionamentos que são salvos por um perdão bem consciente. E assim o perdão vai abrindo o nosso coração à experiência do amor de Deus que nos perdoa a todo instante. No Pai Nosso nós rezamos e pedimos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que compromisso. Então, se você não perdoa, quando você reza o Pai Nosso, você está se condenando. Você está pedindo que não seja perdoado. Com a mesma medida em que medirdes, sereis medidos. Portanto, que nós abramos o nosso coração a esta misericórdia de Deus que nos alcança e que nos convida também a ser misericordiosos, a nos tornar semelhantes a Ele, a crescer no caminho da perfeição e assim podermos cada vez mais fazer a experiência do amor, aonde habita Deus. Fora deste amor não está Deus, está o nosso inimigo. Mas que nós então não enxerguemos o outro como um inimigo, mas como o meu irmão. E que muitas vezes eu vou precisar perdoar, que muitas vezes eu não vou conseguir sorrir, não vou conseguir abraçar, mas que eu reze, que eu não fale mal, e que se precisar de mim, eu esteja disposto para ajudar. Assim, seremos reconhecidos como filhos de Deus, como aqueles santos e perfeitos, que embora só Deus seja santo, mas Ele concede a graça de que eu possa participar também da sua santidade, da sua vida, e assim herdarmos o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda sentados, estamos um instante de silêncio